Olá, seja bem-vindo ao canal Periquito Esporte Notícias. Tô chegando pra gente atualizar algumas informações aqui no nosso canal, mas antes disso, preciso sim agradecer aos 65 mil membros da nossa comunidade, aos 65 mil inscritos que fazem parte da nossa comunidade por essa conquista aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é o nosso registro profissional de jornalista, isso graças a você. Graças a você que me fez acreditar que eu era capaz, que eu poderia chegar lá, que valia a pena apostar nessa ideia. E hoje nós temos um canal de notícias com 65 mil membros, com 65 mil pessoas que interagem com a gente, que gostam do nosso conteúdo e que por isso toparam fazer parte dessa comunidade. E aqui, como você já sabe, nosso partido é o Brasil. Nosso objetivo principal é mudar a mente de alguns políticos por aí. Provamos que é possível, provamos que o poder está na mão do brasileiro, não na mão do político. Nós já mostramos em várias ocasiões que nós podemos mudar o nosso país. O primeiro passo, você já viu aí no nosso canal, que é mudar a nossa cidade. Exatamente por isso que você está vendo aí muitos vídeos onde a gente acompanha a política municipal, onde a gente acompanha a administração municipal aqui na nossa cidade, onde a gente vai começar a fazer de uma forma mais ativa isso daí, esse acompanhamento, exatamente porque o primeiro passo para se mudar o país é mudando a nossa cidade. Não adianta você querer trabalhar fazendo faxina na casa dos outros, quando nem a sua casa você dá conta de limpar. Entendeu? Então, como você já sabe, bora para o que interessa. O foco desse vídeo é exatamente a transmissão ao vivo, a live que Jair Bolsonaro, que o nosso presidente eleito, fez ontem em uma rede social, exatamente falando sobre as polêmicas das últimas semanas, dos últimos dias, principalmente polêmicas envolvendo o filho dele, Flávio Bolsonaro, e seus assessores, e também polêmicas envolvendo os seus ministros. E é claro, a gente vai explanar para você cada detalhe dessa live, dessa transmissão ao vivo feita por Jair Bolsonaro ontem em suas redes sociais. Em sua live, o presidente eleito Jair Bolsonaro frisou a deturpação da mídia, exatamente isso, o fato de a mídia pegar uma notícia como ela é e fazer essa notícia como eles querem que ela seja. Hoje a mídia, pelo menos os grandes meios de comunicação, eles não se preocupam com a notícia, eles se preocupam com a publicidade ou com o engajamento que vai gerar aquela notícia. Independente de se aquele ponto de vista é o verdadeiro, se aquele ponto de vista é o correto ou se é o melhor ponto de vista para ambas as partes, ou se aquele ponto de vista realmente detalha a verdade. Então, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de frisar a deturpação da mídia ou exageros da mídia. Mídia essa que disse nos últimos dias que o presidente eleito Jair Bolsonaro queria o ex-presidente Lula em um presídio do Exército. Bolsonaro, é claro, desmentiu a situação, disse que jamais disse isso, que jamais fez esse pronunciamento. Ainda em sua transmissão ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro deu aquela alfinetadinha básica no PT, dizendo: imagina se ao invés de eu, o PT tivesse sido eleito. Teríamos muito mais com o que nos preocupar. Palavras dele. Nosso presidente eleito Jair Bolsonaro também falou sobre a cirurgia que deve fazer no próximo mês, com o objetivo de retirar a bolsa de colostomia que ele carrega na barriga, e que, se caso não for possível fazer essa cirurgia, ele deve começar já no próximo mês sua primeira agenda internacional, começando pela Suíça, passando pela Argentina, pelo Chile e por aí vai. Bolsonaro, em sua transmissão ao vivo, fez questão de falar sobre todos os detalhes, sobre todas as polêmicas envolvendo sua eleição para presidente, inclusive sobre os nomes indicados por ele para assumirem cargos de ministérios durante seu governo. Alguns trouxeram algumas polêmicas e ele fez questão de esclarecer cada uma dessas polêmicas. Dá uma olhadinha aí. Reduzimos o número de ministérios, estamos prontos para começar a trabalhar a partir de janeiro. Estão agora os nossos futuros ministros escolhendo o seu primeiro e segundo escalão, e escolhemos os ministérios sem interferência política. Até eu vejo a mídia aí, tem falado a verdade sobre esse assunto, parabéns à mídia, dizendo que estou cumprindo um compromisso de campanha. São pessoas técnicas, que inclusive teve gente que ganhava muito mais aí fora, né, e veio aqui trabalhar conosco,
por um sentimento cívico, por puro patriotismo, por querer ver realmente o Brasil sair da situação que se encontra. Ainda ontem, o presidente eleito Jair Bolsonaro falou sobre o meio ambiente e algumas regras que precisam ser mudadas. Exatamente isso. Sabe aquelas multas que são aplicadas a você e que vão justamente para o órgão que te aplica essas multas? Pois é, são as ONGs de defesa do meio ambiente que recebiam 40% de cada uma das multas aplicadas em relação ao meio ambiente. Um pouquinho controverso essa situação, você não acha? Imagina, eu receber parte da multa que eu aplico em você. Você não acha que isso vai me incentivar a te aplicar cada vez mais multas, independente de você estar correto ou não, independente de aquela situação ser possível relevar ou não? Pois é, exatamente isso. Dá uma olhadinha no posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre esse assunto. Taca uma multa em cima de você. Isso é comum, vi muitas multas nesse sentido para pescadores pobres da Baía de Angra dos Reis. Um chorando comigo, uns 3 anos atrás aproximadamente, uma multa de R$170 mil porque estava com o barquinho dele, estava indo pescar mais ao largo do mar e passou, né, na região lá da região conhecido como estação ecológica da Jureia, tá? E naquele raio de 1 quilômetro daquela ilha, ele passou por ali e foi multado. Um absurdo, inacreditável que isso aconteça no Brasil, né? Um capricho por parte desses fiscais, de alguns fiscais do IBAMA, que não podem, no meu entender, continuar agindo dessa maneira. Então nós vamos acertar a questão da multa por atendente, bem como a indústria da multa. Eu lembro meu tempo lá atrás, quando a gasolina, por exemplo, era às 8 da noite, não vendia mais, era comum uma pessoa botar galão no carro, estava errado, sabemos disso, mas para reabastecer o carro lá na frente. Bem, então o que acontece, né? Você às vezes derrama ali um 20, 30 cc de gasolina na terra, tá errado, tá errado. Mas quando acontece com o homem do campo, que ao abastecer tem um trator, que lá às vezes muitas vezes não tem uma bomba, é de mangueira do tambor para computar que tanque de combustível, se cai ali o equivalente a um copo de diesel no chão, vai alguém do IBAMA, passa por lá e multa o fazendeiro, uma multa abusiva e extorsiva. E o que nós descobrimos? Por que essas multas são extorsivas? Porque, segundo me informaram, um decreto presidencial, 40% do equivalente dessa multa vai para ONGs para fazer um trabalho de preservação do meio ambiente. E nós sabemos como muitas ONGs, não são todas, agem no Brasil. Isso vai deixar de existir, certo? E essa questão ambiental, quando se fala em licença ambiental, o elemento, às vezes, tem que derrubar uma árvore, é obrigado a derrubar uma árvore que está ameaçando cair. É uma dificuldade para conseguir uma licença. E toma ele multa caso ele derrube essa árvore sem a devida licença, autorização para tal. Então, essa questão de licença ambiental atrapalha quando se quer um prefeito, um governador, um presidente, quer fazer uma obra de infraestrutura, uma estrada, por exemplo, quer rasgar uma estrada ou quer duplicá-la, também. São problemas infindáveis. Isso acontece muito na região amazônica. Estive em Manaus, conversei com muita gente sobre isso aí. BRs, nossa, tem dificuldade de fazer manutenção da mesma por questão de falta de licença ambiental. Nós vamos botar um ponto final nisso, vamos cumprir a lei e, repito, né, caso tenhamos que mudar a lei, vamos propor para o parlamento, de forma democrática, votar projetos, transformar em lei, para que a política ambiental não atrapalhe o desenvolvimento no Brasil. Você quer ver? Você pega um fazendeiro, vamos supor que ele queira fazer uma pequena central hidrelétrica na sua propriedade. Vai levar no mínimo 10 anos, se é que ele vai conseguir a licença para construir essa PCH. E ele poderia então ter energia própria e até vender ou fazer um acordo com a vizinhança e ter energia para todo mundo, acaba não tendo, acaba dificultando o teu trabalho por causa desse capricho por parte do IBAMA. Jair Bolsonaro ainda abordou temas polêmicos como COP25, Acordo do Clima, já que o ambiente aqui é sobre meio ambiente. COP25, Acordo do Clima. Olha, as informações que eu tenho, logicamente não são todas ainda, pode estar um pouco imprecisa ainda essa daqui, mas entre as exigências do Acordo de Paris, se exige que o Brasil faça um reflorestamento de uma área enorme, algumas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro.
Nós não temos como cumprir uma exigência dessa. Se assina porque é bonito, até porque essa exigência é para cumprir em 2030, então quem for presidente da República em 2030 que se vire, mas as sanções vêm aí. Num primeiro momento, sanção política. No segundo momento, sanção econômica. No terceiro momento, sanção de força. Nós não podemos colocar em risco a nossa soberania nacional, parte do nosso território. Além de, para a COP25, né, o Brasil gastaria em torno de 400 milhões de reais com os preparativos, com hospedagem, com segurança, entre outras coisas. Nós não podemos dar luxo de fazer um evento como esse. Ainda mais, eu sendo presidente, ouvindo o meu ministro do Itamaraty, nós vamos sugerir no Acordo de Paris mudanças. Se não mudar, sai fora. Quantos países não assinaram esse acordo? Muitos países importantes não assinaram, outros saíram. Por que o Brasil tem que dar uma de politicamente correto e permanecer num acordo possivelmente, né, danoso à nossa soberania? A nossa soberania jamais estará em jogo. Os índios, e nessa situação ele focou mais nos índios de Roraima, onde suas terras são consideradas intocáveis. Pois é, Bolsonaro falou sobre experiências que ele teve ao passar por terras indígenas em Roraima e aproveitou para mostrar um novo ponto de vista sobre os anseios dos povos indígenas nessas terras onde ele visitou. Dá uma olhadinha aí. Olha o que está acontecendo no nosso estado de Roraima. O estado é o pedaço de terra mais rico do Brasil. Mais rico do Brasil. Repito, você deve ter cansado de ouvir eu falar isso. Se eu fosse rei de Roraima, e com tecnologia, em 20 anos teria uma economia semelhante à do Japão. Lá tem tudo. Por isso, a pressão internacional para demarcar cada vez mais terras. Grande parte de Rondônia está aí localizada a reserva Yanomami, outra grande parte a reserva Raposa Serra do Sol, entre outras reservas indígenas. Em torno de 40% da região lá de Roraima é terra indígena. E eu estive lá. Conversei com os índios. O que os índios querem? Aqueles que eu conversei, em grande maioria, eles querem energia elétrica, eles querem internet, eles querem médico, dentista, eles querem um melhoral, eles querem uma vacina, né? Eles querem jogar futebol, eles querem carro, eles querem ir no cinema, querem ir no teatro. São seres humanos iguaizinhos a nós. Agora, há alguns poucos no Brasil que ganham dinheiro em cima disso, preferem que os índios nossos fiquem aí reclusos numa terra indígena como se fossem elementos da Idade da Pedra. Então querem tratar o índio como um ser humano da Idade da Pedra. A Bolívia aqui do lado do Brasil, temos um índio que é presidente. Porque no Brasil o índio tem que ser tratado como um homem pré-histórico. Isso não pode continuar acontecendo. Dependemos do parlamento, sim, tá? Por isso o trabalho que a gente faz agora, pouquíssima gente fala o que eu estou falando, que há distorção por parte da mídia sempre quando eu toco nesse assunto, diz que eu quero dar o tratamento de esse ou aquele, né, para o índio em reserva indígena. Isso não é verdade. O que eu quero é que o índio se integre à nossa sociedade. Tem índios que é comum encontrar aqui no parlamento, e é índio de verdade, né, que falam a nossa língua muito bem, tem os costumes parecidos com o nosso, querem continuar usufruindo dos benefícios que nós temos, da tecnologia, e é isso que nós queremos para o índio. Não queremos que fique atrapalhando, né, o desenvolvimento de uma nação. Olha só, os plantadores de arroz em Roraima brigaram muito para ficar com um pedacinho, com 1% da terra da Raposa Serra do Sol, que ajudaria aquele 1% na plantação de arroz que abastecia o estado de Roraima. Hoje Roraima não tem mais arroz, tem que importar arroz. Roraima poderia ter uma hidrelétrica lá. Eu sei que lá cabe energia de origem eólica, de origem solar, cabe, mas cabe também, não é apenas uma hidrelétrica, algumas hidrelétricas no Vale do Rio Cotingo, no espaço de 12 quilômetros, temos uma cota de 600 metros. Isso daria para botar algumas hidrelétricas ali, com todo respeito ao meio ambiente, e gerar energia para Roraima que não tem energia. Roraima recebe metade da sua energia, aproximadamente, de uma usina de Guri da Venezuela, de péssima qualidade. E a outra parte, isso os ambientalistas não falam, vem de uma termoelétrica. Não falam por quê?
Por que não criticam as termas lá de Roraima? Que ia ter a pressão para a gente conseguir uma maneira que eles tenham energia própria. Tá? E daí você teria que discutir a questão de reserva indígena. E você pode dar royalties ao índio. Assim como o americano lá, o índio que na região de cassinos, né, tem royalties de cassinos, aqui no Brasil poderia ser a mesma coisa. E mais do que o royalties da energia elétrica, o royalties da exploração mineral. Roraima não pode continuar sendo um espaço onde tudo não pode ser mexido. Nós temos como mexer de forma racional e muita coisa naqueles pedaços de terra mais ricos do mundo para que seja transformado em riqueza para o seu povo, que está com problema agora. O novo interventor lá, que é o senhor Denário, desejo-lhe boa sorte, é do nosso partido, se elegeu governador. Né? E foi pedir dinheiro, né? Já veio pedir dinheiro ao governo para pagar, acho que 3 meses de salário atrasado do servidor de Roraima. Como ele pode, numa terra rica como aquela, que pese o descalabro por parte de alguns governos que passaram por lá, o mau uso do dinheiro público, mas Roraima tinha que ter dinheiro sobrando, não tinha que receber dinheiro da União, tinha que talvez até mandar dinheiro para a União, que lá tem tudo que lugar nenhum no mundo tem. Inclusive, quem estuda química, né, lá no subsolo de Roraima, na terra, existe lá uma tabela periódica, na verdade, já tem tudo, tá? É íctio, é urânio, é ouro, é bauxita, alumínio, nióbio, tudo que se possa imaginar, aquele pedaço de terra tem lá em Roraima. Agora, Roraima tem que poder trabalhar a sua terra, e sem licenças ambientais, sem você resolver o problema indígena também, que interessa para o próprio índio, estamos condenados exatamente a chegar a lugar nenhum. E até que, enfim, Jair Bolsonaro elogiou a mídia. Exatamente isso. Jair Bolsonaro, o presidente eleito, elogiou aquela mídia que ele tanto critica, que a gente sabe que essas críticas são mais do que justas. Ele elogiou a mídia quando citou o fato de a mídia estar divulgando largamente sobre o fato de ele estar colocando nos ministérios pessoas sem interferência política, sobre suas escolhas para os ministérios não terem interferência política. E é claro, nessa situação, a gente também parabeniza o presidente Jair Bolsonaro. Pensa comigo, gente, raciocínio. Durante os governos anteriores, a gente viu que foram colocados sob o comando de grandes empresas ou de ministérios onde é possível dar aquele jeitinho brasileiro para se desviar valores, foram colocados à frente desses grandes cargos pessoas fáceis de se manipular, pessoas que hoje estão presas ou com 25 a 30 processos nas costas, todos por corrupção. Aí, de repente, elegemos um presidente acreditando que ele seria diferente. E realmente ele é. Primeiro, ele colocou alguém que é tido como herói nacional como ministro da Justiça e da Segurança Pública, o juiz Sérgio Moro. Concorde você comigo ou não? Sim. Em se tratando de corrupção, Sérgio Moro é um herói nacional. Depois colocou inúmeros membros das Forças Armadas, altos comandantes das Forças Armadas, para comandar outros ministérios, como já foi largamente divulgado aí no nosso site, uolnoticias.com.br. Pois é. Por outro lado, acabou tendo um convite que o Bolsonaro fez que não foi aceito e que acabou sendo benéfico ao governo de Jair Bolsonaro. Pensa só, quantas pessoas Bolsonaro convidou para ser vice dele, entendeu? Quantas pessoas? Só que eu sei, tem o Príncipe, Magno Malta, Joyce Hasselman, Janaína Pascoal, todos foram convidados para serem vices de Jair Bolsonaro. E de repente, quem aceita? General Hamilton Mourão. Caso Bolsonaro faça como fizeram todos os ex-presidentes que passaram em uma era recente no Brasil, e a gente resolva fazer com ele o mesmo que fizemos com a Dilma, aquele famoso impeachment, quem assume? General Hamilton Mourão, um general do Exército. Para quem vive clamando por intervenção militar, já temos inúmeros militares nos ministérios, e aí de repente, caso o Bolsonaro não corresponda às nossas expectativas, quem assume o governo?
um general. Ou seja, estamos no caminho certo. Sim, nos últimos 30 anos de democracia no Brasil, já tivemos provas de que político não dá jeito, de que político não tem jeito. O caminho é se corromper. Então, depois de 30 anos, pela primeira vez teremos um número enorme de militares no comando do governo. E teremos os próximos 4 anos para verificar se o Brasil ainda tem jeito. Como se não bastasse, Jair Bolsonaro falou também sobre as polêmicas envolvendo o seu filho, Flávio Bolsonaro, envolvendo também os assessores de Flávio Bolsonaro e cujas acusações podem também respingar em Bolsonaro, coisa que já está acontecendo. José Dirceu disse hoje, tem uma notícia aí no nosso site allnoticias.com.br, José Dirceu disse hoje que Jair Bolsonaro não pode mais falar sobre corrupção. Olhando para você, José Dirceu, sim, Bolsonaro pode, sempre vai poder falar de corrupção, porque ele nunca, em termos de corrupção, Bolsonaro nunca vai chegar aos seus pés. Mesmo que ele se transforme num presidente corrupto, Bolsonaro nunca vai chegar aos seus pés. José Dirceu, tenha certeza disso. Mas Bolsonaro disse em sua transmissão ao vivo que ele não é investigado, que Flávio Bolsonaro, seu filho, também não é investigado, mas que se as investigações mostrarem que eles têm contas a pagar, eles vão sim pagar suas contas e arcar com as suas responsabilidades. E quando ele disse que vão arcar cada um com as suas responsabilidades, ele não se eximiu de responsabilidade não, ele não tirou dele da reta não. Ele falou, incluindo ele. Isso é o que se espera de um político. Ele falou, teremos que arcar com as nossas responsabilidades e pagar as nossas dívidas. Ele não falou, se o meu filho estiver envolvido ou se o assessor dele realmente tiver feito isso, vai ter que pagar. Não. Ele falou, teremos que arcar com as nossas dívidas. No mais, né? Temos um problema pela frente, a questão do ex-assessor nosso, que está com uma movimentação atípica. Eu deixo bem claro que eu não sou investigado, o meu filho Flávio Bolsonaro não é investigado e, pelo que me consta, né, esse assessor nosso será ouvido pela Justiça a semana que vem, onde a gente espera, obviamente, que ele dê os devidos esclarecimentos para o que vem acontecendo. Agora, se algo estiver errado, que seja comigo, com meu filho, com o Queiroz, que paguemos aí a conta deste erro, que nós não podemos comungar com o erro de ninguém. Da minha parte, estou aberto a quem quiser fazer qualquer pergunta sobre esse assunto, né? Tenho sempre colocado aí à disposição. E o que a gente mais quer é que seja esclarecido o mais rápido possível, seja apurada as responsabilidades, se é minha, se é do meu filho, se é do Queiroz, ou de ninguém, tá? Que afinal de contas o Queiroz também não estava sendo investigado. Foi um vazamento que houve ali, não sou contra vazamento não, tem que vazar tudo mesmo, nem devia ter nada reservado, botar tudo para fora e chegar à conclusão. Dói no coração da gente? Dói, porque nós temos de mais firme, né, é o combate à corrupção. E aconteça o que acontecer, enquanto for presidente, nós vamos combater a corrupção usando todas as armas do governo, inclusive o próprio COAF, que está indo agora do planejamento, a partir do ano que vem, para o Ministério da Justiça. Boa noite a todos, vamos acreditar, o Brasil é nosso, vamos mudar o destino dessa grande nação, vamos respeitar a família, as crianças, os idosos. Conosco vai ter história de cor, você daltônico para tratar dessas questões. Vamos jogar pesado na questão da insegurança em nosso país, até para que haja turismo, para que haja mais paz no nosso meio. Não vai ser fácil esse nosso trabalho, mas ao lado de vocês e tendo Deus acima de tudo, nós atingiremos esse objetivo. Isso é o que se espera de um político. Isso é o que esperamos de um presidente da República. Para isso, elegemos Jair Bolsonaro. Eu sou Wellerson Oliveira, esse é o canal Periquito Esporte e Notícias. Seja bem-vindo a uma nova era aqui no nosso canal. E, mais uma vez, muito obrigado a vocês por tudo. Muito obrigado mesmo, de coração. Isso aqui, ó, eu devo a vocês.